Processos de eletrização. Bom, pessoal, nessa videoaula a gente vai falar um pouco sobre os processos de eletrização. Antes de falar dos processos de eletrização, eu vou falar o que é eletrização em si. Então, eletrização é esse fenômeno pelo qual a gente passa, elétrons de um corpo para o outro, Um corpo inicialmente neutro, ele passa a ser eletrizado a partir do momento que a gente ou adiciona elétrons nele ou a gente retira elétrons nele. Por exemplo, aqui a gente tem um átomo de hélio que inicialmente ele está neutro, Bom, esse aqui é um átomo, mas isso vale para um objeto também, Por exemplo, se a gente arrancar elétrons desse átomo aqui, ele vai ficar com uma carga diferente, Então, inicialmente ele está neutro porque ele tem o mesmo número de prótons, 2 prótons e 2 elétrons. Ele tem o mesmo número de cargas positivas, que são os prótons, e tem o mesmo número de cargas negativas, que são elétrons. Então, esse átomo aqui, a gente diz que ele está neutro, Então, a gente pode adicionar mais elétrons nesse átomo aqui, e ele fica negativo, e a gente pode retirar elétrons dele. Veja, se a gente retirar um elétron, ele vai ficar com 2 prótons, que são positivos, e um negativo, Então, ele vai ficar negativo, vai ficar positivo esse átomo, Então, se a gente retira elétrons do corpo, ele fica positivo, e se a gente adiciona elétrons no corpo, ele fica negativo, Então, as partículas que a gente vai conseguir passar de um corpo para um outro são sempre as partículas negativas, que são os elétrons, Porque os elétrons eles estão mais fracamente ligados ao átomo do que os prótons, Os prótons aqui estão no núcleo, do átomo, e aqui tem uma força forte, uma força nuclear forte. Já os elétrons não, Eles estão ligados a uma força que a gente chama de força elétrica, que é a força de Coulomb, Então, a partícula que vai migrar, a partícula negativa, que é o elétron, vai passar de um corpo para o outro, ou de um objeto para o outro, vai ser sempre os elétrons, Então, os processos de eletrização são classificados em basicamente 3 tipos, Eletrização por atrito, eletrização por contato e eletrização por indução. A eletrização por contato e indução normalmente são feitas com materiais condutores, E a eletrização por atrito ela pode ser feita tanto com materiais condutores quanto materiais isolantes, Ah, mas a eletrização por contato não posso fazer com materiais isolantes? Podem fazer, mas normalmente nos exemplos, nos exercícios vão aparecer materiais condutores aqui nesses 2 tipos de eletrização. Bom, eletrização por atrito, Como ocorre a eletrização por atrito? Por exemplo, nesse exemplo aqui de cima, eu tenho um bastão de vidro neutro, e uma seda, aqui ela está na cor verde, neutro também. Então, eu vou atritar, como o próprio nome sugere, eu vou esfregar, um no outro, o bastão e a seda. O que vai acontecer com o bastão de vidro e a seda, Bom, depois que eu separar os dois, a seda vai ficar com carga negativa, e o bastão vai ficar com carga positiva. Quer dizer, o que aconteceu aqui, Os elétrons do bastão de vidro passaram para a seda, E ela ficou com excesso de carga negativa aqui, Inicialmente ela estava neutra, Ela tinha o mesmo número de partículas positivas e negativas, então ela estava neutra. E como os elétrons do bastão de vidro foram para a seda, ela ficou com carga negativa, Essa quantidade de carga aqui vai depender do tempo, vamos dizer assim, da força, com que você faz o atrito, E o bastão de vidro ficou com cargas negativas, Não quer dizer que os prótons da seda foram para o bastão de vidro, mas o que aconteceu aqui? Ele perdeu cargas negativas, então ele estava neutro, E os elétrons saíram dele e foram para a seda, Saíram do bastão de vidro e foram para o pano de seda. Então, é muito importante te lembrar que as partículas que vão passar de um corpo para o outro são sempre as partículas negativas, que são os elétrons, Já aqui, a mesma seda, o mesmo material, seda, isso aqui está com uma cor diferente, Mas o material, o mesmo seda, ele é atritado com um outro material que a gente chama de ebonite, Nesse caso aqui, a seda ficou com carga positiva, quer dizer que a seda perdeu elétrons, Perdeu cargas negativas, então ela ficou positiva. E a ebonite ganhou elétrons, Então ela ficou com carga negativa. Então esse processo não quer dizer que a seda vai sempre
ganhar elétrons, né? Ou sempre perder elétrons. Depende do material que eu estou atritando a seda, né? No caso aqui, se eu atritar a seda com o vidro, a seda vai ganhar elétrons, vai ficar negativa. Se eu atritar a seda com ebonite, ela vai perder elétrons, né? Ela vai ficar positiva. Bom, como eu sei quando ela vai ganhar ou perder elétrons? Por exemplo, aqui está a seda, né? E o vidro está aqui em cima, né? Então, quando eu atritar seda com vidro, a tendência, como o vidro está mais para cima nessa tabela de série triboelétrica, e quanto mais para cima aqui, a tendência é ficar positiva, ou seja, perder elétrons, né? Então, esses dois materiais, seda e vidro, o vidro está mais em cima na tabela, a tendência do vidro é ficar positivo, perder elétrons, e a seda ganhar elétrons. É o que a gente viu nesse primeiro exemplo aqui, né? A seda ganhou elétrons, ficou negativa, e o vidro perdeu elétrons, ficou positivo. Já se eu atritar a seda com o ebonite, a tendência da seda é ficar positiva, ou seja, perder elétrons, e do ebonite ganhar elétrons, ficar negativa. É o que aconteceu aqui, né? A seda ficou positiva, ou seja, ela perdeu elétrons, né? O ebonite ficou negativa, ganhou elétrons. Então, sempre quando eu quero comparar dois materiais, eu posso usar uma tabela como essa aqui, que a gente chama de série triboelétrica. Quanto mais para cima na tabela o material, a tendência é ficar positivo. Quanto mais para baixo da tabela, a tendência é ficar negativo, né? Ganhar elétrons. Bom, outro exemplo aqui de eletrização. Vamos ver o videozinho ali. Bom, o que acontece aqui, né? A criança escorrega no escorregador de plástico aqui, né? E fica com o cabelo eletrizado em pé, né? A gente chama também de energia estática nisso aqui. Então, através do processo de eletrização, teve um atrito, né? Da roupa da criança com o escorregador de plástico, né? E esse atrito fez transferir elétrons, né? De um material para o outro, né? Bom, aqui eu não sei quais são os materiais, né? Mas, por exemplo, o plástico poderia ter perdido elétrons, né? E a criança ter ganhado elétrons. Então, ela ficou com excesso de carga negativa aqui, né? E o cabelo ficou assim em pé, porque a tendência, por exemplo, se aqui tiver tudo negativo, né? A tendência das cargas negativas é se separar. Então, por isso que o cabelo fica assim em pé, né? Bom, outro exemplo aqui que a gente pode fazer também na nossa casa, pegar um pente, né? De cabelo, de plástico, e atritar ele com o próprio cabelo, né? Então, se a gente atritar o pente com o cabelo, ele vai ficar eletrizado. Quando a gente aproxima ele de umas bolinhas de isopor, ele vai atrair essas bolinhas de isopor, né? Por causa da eletrização, né? Bom, já na eletrização por contato, como ocorre, né? Como o nome sugere, né? Contato, a gente tem que encostar um objeto no outro. Por exemplo, aqui o A e o B, eu vou encostar os dois, né? Então, se o A estiver eletrizado, né, ele vai transferir cargas para o B através desse contato. Então, por exemplo, aqui eu tenho o A com a carga negativa, então eu tenho excesso de elétrons no A aqui. Eu encosto ele no B, essas cargas vão se redistribuir sobre a superfície dos dois. Lembrando aqui que a eletrização por contato normalmente acontece com materiais condutores, né? Se ele for um material condutor, ele tem elétrons livres, né? Por exemplo, aqui o A é um material condutor, então ele tem elétrons livres, né? A tendência das cargas é ficar sobre a superfície, né, do material condutor, né? Por quê? Os elétrons tendem a se afastar um do outro, né? Então, da forma de eles ficarem mais separados, vamos dizer assim, um do outro é ficar sobre a superfície, né, do material. Se eu encostei ele com o B, ele vai ficar sobre a superfície desse material A e B, né, em contato. E depois que eu separar as cargas, né, um pouco de carga vai ficar no B e um pouco de carga vai ficar no A, né? Bom, a quantidade de carga que vai ficar no A e no B vai depender da geometria, né, de cada um desses objetos, né? Nos exemplos que a gente vê nos livros didáticos, nas questões, avaliações, eles usam esferas idênticas, né? Por quê? Por exemplo, se eu tenho uma esfera aqui, C e D idêntica, só que a carga de C é igual a uma carga Q. Então, a C tem uma carga Q positiva aqui, né? E a esfera D, a carga da D é igual a zero. A D está com carga neutra aqui, né? Ou seja, não tem carga, né?
Se eu encostar as duas esferas e separar depois, né, então eu encosto, né, a esfera C com a D, as duas são condutoras, né, as cargas vão se distribuir, né, uniformemente sobre as duas esferas. Se as duas esferas são idênticas, né, iguais, a carga total que eu tinha inicialmente era uma carga Q, né? Essa carga Q vai ser dividida por 2, né? Então eu tenho duas esferas idênticas, né? Só que uma está carregada com carga Q e outra está neutra, né? Então no final, se eu encostar as duas, né, e separar, no final a carga total da C vai ser a carga inicial que ela tinha, dividida por 2, né? E a carga total da D vai ser a carga da C, né, dividida por 2. Ou seja, a carga da C vai se distribuir igualmente, porque as esferas são iguais, né? Se eu tivesse 3 esferas, né, encostasse as 3, uma carregada com carga Q e mais outras duas neutras, né, a carga total de cada uma seria a carga total Q dividido por 3, né? Então, o que normalmente acontece, né, nos exercícios são eles usarem esferas condutoras idênticas, né? Bom, aqui outro exemplo, né, de condutores em contato com a Terra. Bom, se eu tenho um condutor carregado, né, positivamente, ou seja, ele perdeu o elétron, né, e eu coloco ele em contato com a Terra, o que vai acontecer? Ele vai ser descarregado, né? Ou seja, elétrons vão vir, né, da Terra em direção a esse meu corpo carregado, sempre, né, neutralizando esse corpo, né? Então, depois que eu colocar em contato com a Terra, ele vai ficar neutro, né? Somente ele estava positivo, então ele vai ganhar elétrons aqui vindo da Terra. E se ele estiver negativo, ele também vai ficar neutro, né? Ou seja, ele vai ser descarregado quando eu colocar ele em contato com a Terra, né? Por exemplo aqui, né? Se ele estava inicialmente negativo, eu coloco em contato com a Terra, e esse excesso de elétrons vai migrar para a Terra e ele vai ficar descarregado, ou seja, ele vai ficar neutro, né? Isso é muito comum acontecer, por exemplo, quando a gente tem um caminhão, né? Um caminhão que transporta combustível aqui, né? Então, esse caminhão, quando ele está se deslocando numa BR, por exemplo, o atrito dessa superfície metálica aqui com o ar faz com que essa superfície fique eletrizada, né? Então, o que acontece? Fica uma carga estática, né? Uma energia estática aqui. E essa energia estática pode provocar pequenas faíscas, né? E essa faísca pode provocar um incêndio, né? Ou seja, é importante, né, que esse caminhão esteja aterrado aqui, né, para que essa quantidade, essa carga aqui, né, não fique acumulada sobre a superfície do tanque do caminhão, né, para não acontecer um acidente, né. Então, quando ele para no posto de gasolina, normalmente tem um objeto, às vezes é uma corrente mesmo de ferro, né, ou um condutor aqui em contato com a terra para que isso seja descarregado, né. Ou às vezes também tem um dispositivo aqui que eles conectam, né, na superfície da carroceria do caminhão aqui, né, do tanque de combustível, antes de abrir o tanque de combustível e tirar o combustível de lá de dentro, né, para que não ocorra essas pequenas faíscas, né, essas descargas elétricas, e isso não provoque um incêndio, né, um acidente. Bom, eletrização por indução. Então, o terceiro tipo de eletrização é por indução. Como a eletrização por indução ocorre, né? Por exemplo, eu vou ter dois, né? O indutor, o induzido. O indutor é o meu objeto já carregado, por exemplo, eu tenho um indutor aqui com uma carga negativa, né? Tem excesso de elétrons aqui. Veja que eu estou segurando esse indutor com um suporte isolante, né? Para que não seja descarregado, né, através da minha mão aqui, né? Então eu tenho um indutor aqui com carga negativa, né? Então eu aproximo esse do indutor de uma esfera que estava neutra, né? Então eu vou induzir, a gente chama de induzido aqui. Eu vou induzir uma carga nessa esfera condutora, né? Por quê? O material condutor tem elétrons livres, né? Então os elétrons não vão querer ficar nessa região aqui, eles vão ser repelidos para essa região aqui, né? Já que ele tem ele pode, né, se movimentar livremente, né, nessa superfície aqui condutora. Então a tendência dos elétrons é ficar nessa região aqui, né, mais afastado dos elétrons desse indutor aqui, né? Por quê, né? Cargas de mesmos sinais se repelem, né? Ou seja, os elétrons se repelem entre si, né? E aqui eu vou ficar com um excesso de carga positiva. Então aqui essa região vai ficar positiva e essa região aqui negativa. Se eu tiver um indutor positivo, né,
vai ser o contrário, né? Porque as cargas positivas tendem a atrair as cargas negativas, né? Então, os elétrons dessa região vão para essa região aqui, né? Aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar positivo, né? Bom, lembrando que as cargas que se movimentam aqui, né? Mesmo no material condutor, são sempre os elétrons, né? Não quer dizer que as cargas positivas dessa região vieram para cá, mas que as cargas negativas que estavam aqui, livre, né, no material condutor, elas vão para essa região aqui, né? Então, é sempre os elétrons que se movimentam, né? Dentro do material condutor, né? E nunca as cargas positivas, né? Esse lado fica positivo porque tem falta de elétrons, ou seja, os elétrons daqui, dos átomos que estavam nessa região, foram para essa região aqui, né? Foram repelidos, né? Teve uma repulsão, né? Então, aqui o que acontece, né, é que como aqui é positivo, os elétrons vão ser atraídos. Então, essa região aqui fica negativa e aqui fica positiva, né? Bom, eletrização por indução, como a gente pode fazer, né? Eu tenho uma esfera carregada positivamente, né, eletrizada, que a gente chama de indutor, e tenho uma esfera neutra, né, que a gente chama de induzida. Então, o que eu faço, né? Essa esfera positiva eu aproximo da esfera neutra e aqui, por indução, né, os elétrons vão ser atraídos aqui pela esfera positiva, né? Então, eles vão ficar acumulados nessa região aqui, né? O que eu posso fazer, né? Se os elétrons ficarem acumulados nessa região aqui, eu posso ligar essa esfera aqui, induzida, num fio terra, né? Então, os elétrons vão querer vir aqui para se acumular nessa região aqui, né? Os elétrons vindo da terra, né? E daí o que eu faço, né? Eu desligo esse fio terra, né? E depois eu posso afastar as duas esferas uma da outra e a esfera indutora continua com carga positiva, né? E a esfera induzida, ela vai ficar com carga negativa, né? Eu tenho que fazer primeiro esse procedimento aqui, né? Aproximar a esfera, né? Não encostar, mas só aproximar para induzir uma carga aqui, né? E essa esfera aqui, induzida, está ligada no fio terra, né? Então, antes de afastar as duas, eu desligo o fio terra e depois aqui eu já afastei as duas, né, esferas e a esfera induzida ficou com carga contrária, né, à esfera indutora. Então, se eu tenho uma esfera indutora positiva, a esfera induzida vai ser negativa. Por quê? As cargas opostas se atraem, né? Ela vai sempre induzir uma carga elétrica de sinal oposto, né? Então, se a indutora é positiva, ela vai induzir uma carga elétrica na outra negativa. E se essa indutora aqui for negativa, ela vai induzir uma carga positiva, ou seja, os elétrons iriam sair aqui, né, da esfera em direção à Terra, mas sempre fazendo esse procedimento, né? Primeiro aproximar para induzir a carga aqui, depois desligar o fio terra, né, ou desconectar aqui do terra e depois afastar as duas, né? E a carga aqui induzida vai ser sempre oposta da carga indutora, né? Se a indutora for positiva, a induzida vai ser negativa. Se a indutora for negativa, a induzida vai ser positiva. Bom, então os processos de eletrização são esses, né? 3 processos, né? Eletrização por atrito, por contato e por indução.